As bem-vindas ao NinaCast. A gente tá começando uma nova era, onde eu tô mais ativa aqui no YouTube. Tô muito feliz. E a gente vai começar com um episódio muito especial, trazendo o Nino, óbvio, pra falar sobre relacionamento. Eu sei que muita gente acompanha o nosso relacionamento, né? Chegou nas minhas redes sociais por conta do nosso relacionamento. E a gente vai falar sobre uma pauta muito importante que é individualidade. Nino, se apresente, óbvio, para as pessoas que não te conhecem. Bom, pessoal, eu me chamo Luca Fante, na verdade. Não é Nino. Eu não me chamo Nino. Eu sou o Nino só quando essa câmera tá ligada, mas na verdade eu sou o Luca Fante, tá? Eu também não sou um influenciador. Não, ele é bem Talvez, low profile. talvez isso seja mais engraçado ainda. Mas eu construo com a Nina. Esse relacionamento tem o quê? Quase 5 anos. Quase. Então eu acho que a gente tem uma coisa em outra aqui pra compartilhar com quem tá no começo. Sim. Olha, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que o começo de um relacionamento ele é muito peculiar, porque é tudo muito novo, né? Principalmente a gente que era o primeiro relacionamento sério dos dois, né? Sim, sim. Então era a primeira vez que a gente estava ali com uma pessoa pra valer, pensando realmente no futuro. E eu acho que quando a gente fica com uma pessoa assim, pensando de fato muito no futuro, no começo a gente fica muito grudento, né? Esse é um fato. A gente não tinha uma vida antes um com o outro. Isso. Mas nos primeiros meses parece que a vida é o outro. 100% da Sim, vida é o que você tem ali naquele a momento. Porque gente são emoções que a gente não movimenta. estava acostumado a sentir e você Sim. fala, nossa, é muito bom. E a gente movimenta tudo em prol do outro pra ficar próximo do outro, então ficar longe era o quê? Era Sim. assim, era péssimo. Então a gente começou a namorar ali na pandemia. E nossa, ficar um mês longe pra gente era quase que uma tortura. Sim, é um absurdo. Eu acho que tem também um quesito de que no começo, ficar próximo um do outro é um quesito de validação do casal. É, De com que parece que certeza. se você fica um mês longe, você, putz, não gosta um do outro. Porque no início, querendo ou não, você tem aquele sentimento, mas ainda é uma fase de testes. Com Para os dois é uma certeza. fase de testes pra ver se tipo você gosta realmente da pessoa para naquele nível, pra ficar com ela. Se você vai suportar os defeitos ou Exatamente. E aí não. você fala assim, por exemplo, vou ficar uma semana sem se ver, eu vou fazer uma coisa aqui só pra mim. A impressão que dá é que você tá invalidando esse início do É. relacionamento, né? Então eu acho que nesse início, ficar mais próximo do outro é essencial, né? É essencial pra gente construir algo sólido e ir se conhecendo cada vez mais. E eu acho que é inevitável, porque quando você começa um relacionamento, você quer estar muito perto do outro, né? Spoiler. Só que tem uma coisa muito importante no meio disso, que se você não aprender agora, você vai aprender ao longo do seu relacionamento, que é a individualidade é, se não mais importante do que você estar 100% junto com seu parceiro. Porque quando você tem gostos particulares, quando você faz coisas pra você, você querendo ou não, tá se autorregando pra ficar cada vez melhor para aquele relacionamento. Então, ter um momento pra você também é trabalhar no bem-estar do seu relacionamento. Sim, com certeza. Eu tenho uma boa analogia, que a Nina já sabe qual que é. Já contei até pra amigos mais próximos, que estão naquele momento difícil no relacionamento. Eu vou Uhum. contar aqui pra todo mundo a analogia que eu faço. A Nina gosta, então ela já tá até rindo. Eu costumava falar pra ela no início, sempre comentei, quando a gente tem os momentos de conversar sobre o relacionamento, de que quando você se junta a alguém, vamos supor que você é 100% de você mesmo e a pessoa a qual você está se juntando é 100% dela. Vocês têm como se fosse duas caixinhas aqui de 100% vocês. Quando vocês aceitam estar dentro de um relacionamento, ninguém entra num relacionamento esperando que ele termine. Ou não deveria, pelo menos. Com Certo? certeza. Se você está esperando que ele continue, dure e que se torne um casamento e algo para a vida, você cria uma terceira pessoa nesse momento chamado relacionamento, que vai ter uma caixinha com 0%. Lembra que eu sou engenheiro, pessoal, então para mim tudo é número. Então temos 100% da Nina, 100% do Nina, do Luca, e 0% do relacionamento. À medida que o tempo passa, a gente começa a doar partes de nós para este terceiro ser, que é o nosso relacionamento. Até que quando a gente tiver 90 anos, um ou outro, nós vamos ser 90% relacionamento, 5% cada um e somando 100%, certo? E eu acho que esse depósito ele vem aos poucos. No início, a gente é bem individualista, porém força muito para preencher aquele relacionamento. No início, é isso. No fim, ou no meio do relacionamento, a gente tende a dar cada vez mais de nós para
terceiro ser, o que faz com que a gente pule de fase, passe de um namoro para um casamento. Mas a gente nunca pode esquecer que aquela caixinha nossa individual, ela nunca pode zerar. Porque a Nunca. partir do momento que ela zera, você não consegue mais dar nada pro seu relacionamento. Você não tem mais moedinhas no seu próprio bolso pra dar pra caixinha do relacionamento. E uma coisa que eu acho extremamente importante, eu creio que muitos adolescentes assistem a gente, né? O meu público tem bastante adolescentes, e pelo menos quando eu era adolescente, era quase que um senso comum. Quando as minhas amigas começavam a namorar, início de namoro, todas voltavam sua atenção 100% pro relacionamento, o que faz parte daquele começo. Só que eu percebia que elas nunca saíam desse foco que era 100% relacionamento e esqueciam de cultivar as outras coisas super importantes. Amizades, família. Gente, tudo isso é extremamente importante você cultivar. A vida não vai ser só você e o seu parceiro till the end, assim, tipo, é muito importante vocês construírem essa confiança e esse companheirismo, que vai sim ser você e ele até o resto da vida, mas vai ser você e ele e sua família e seus amigos e o esporte que você gosta. Você tem que cultivar para você receber também. Como você vai querer passar por um momento difícil, uma confusão na sua vida? E assim, ter a rede de apoio é muito importante. É muito importante. Então, uma dica extremamente essencial para vocês é nunca deixar as outras caixinhas da sua vida morrer. Sempre cultivando as amizades, o que você precisa, sua família, ter essa troca, porque a gente não pode ser 100% individualista, né? Sim, diva. Eu gosto das suas Você reflexões. Eu gosta? gosto, eu gosto. Assim, é sempre uma questão muito importante também nessa questão do individualismo, eu acho a conversa. Por quê? Com É certeza. muito comum, vou dar um exemplo aqui. Eu sou extremamente fã de Fórmula 1, certo? Algumas pessoas já sabem. Sim. Eu não sou só muito fã, eu sou o fã. E eu sou aquela pessoa que acorda às 4 da manhã pra assistir um treino livre que não vale absolutamente nada. No início, é normal que, por exemplo, a Nina ache isso um absurdo, certo? Porque não é um gosto dela, é um gosto meu. E eu poderia estar dando um exemplo aqui de um gosto dela que tem o mesmo efeito sobre mim. Mas ela muito bem poderia barrar isso e falar assim: não gosto, não aceito, acho ridículo, muito feio. E eu poderia ter aquela sensação de tipo: tudo bem, vou deixar de fazer isso porque eu quero continuar com ela. O que é uma reação natural de alguém que ama. Mas Só que não é se a. você fizer Exato. isso, você vai deixar de se regar. Exatamente. E eu vou deixar uma parte de mim pro relacionamento, mas não de uma maneira positiva. Eu vou estar jogando fora uma parte de mim que eu não gostaria pro bem do relacionamento. E eu não vou estar, de fato, colocando aquele gosto meu dentro do relacionamento de uma maneira saudável. Isso não significa também que, por exemplo, vai ter um aniversário dela e eu vou, no meio do aniversário, parar e vou ligar a corrida pra ficar Para assistindo. saber separar as coisas e os Exatamente. Por momentos isso que eu também. comentei sobre a conversa. É você comentar comigo e falar assim, olha, não tem problema algum você ver Fórmula 1, desde que, por exemplo, nós vamos fazer uma viagem, nós estamos, sei lá, curtindo um momento super importante para ambos e você vai trocar aquilo por isso. Mas também existe o contrário de que eu simplesmente faço, a Nina sabe que eu assisto quando eu quiser e não é um problema e é super tranquilo isso, entendeu? Sim. Então eu acho que é uma questão de conversa mútua entre os dois, de chegar naquele acordo de tipo assim, até onde você vai, até onde eu não gostaria que você fosse, e se tá tudo bem isso pra você. Isso faz aquela negociação, aí cada um puxa do seu bolso a sua moedinha e entrega pro E doa. relacionamento, certo? Eu acho que essa dinâmica é importante. Uma coisa que a gente pode introduzir também nesse vídeo é os ciúmes, né? Porque eu acho que entra muito nessa questão do individualismo e eu recebo bastante perguntas, no meu Instagram sobre ciúmes. É uma coisa que no nosso relacionamento é distante, porque eu nunca fui Nem eu. ciumenta e o Nino também não. Mas quando eu era adolescente, eu era extremamente ciumenta com as minhas amigas. Então, vindo de uma pessoa que era extremamente ciumenta para uma pessoa que nunca teve nenhum tipo de ciúmes do namorado, eu posso até que entender um pouco as perguntas que eu recebo no meu Instagram, que é sobre ciúmes, dessa questão do namorado cultivar relacionamento com os amigos, de sair. E, gente, voltando no que a gente acabou de falar,
é extremamente saudável. O seu namorado, o seu marido, ele não tem que ser obrigado a ficar num sofá com você o resto da vida dele, E você vai descobrir fazendo mais só os seus tarde. E gostos. você vai descobrir mais tarde que Que você você nem quer também nem isso. quer isso. Você também quer ir no shopping com as suas amigas, você também quer ir numa festa com as suas amigas, você também quer ir almoçar com as suas amigas. E tá tudo bem, é saudável. Você não vai aguentar, adota o que eu tô te falando, você não vai aguentar ficar o resto da vida sentada num sofá 24 horas por dia com o seu parceiro. Sim. Eu tenho um ponto aqui. Pode Eu falar. acho que. Posso falar? É a sabedoria, pessoal. 5 anos depois você pergunta, você pode falar. Tô brincando. Ai, que horror, amor. Enfim, eu acho que a confiança, ela tá 100% ligada com a desilusão. Se você tem a desilusão com algum tipo de relacionamento, você tende a não ter confiança. O que faz com que nós dois não tenhamos essa dinâmica dentro do nosso relacionamento é que você simplesmente sabe a minha essência. Você sabe que quando eu saio com o meu amigo, a gente simplesmente compra Coca Zero e joga sinuca. E se eu falar pra você que eu vou num lugar com ele, você nem pergunta onde. Porque você já sabe que 99% das vezes é sinuca, Coca Zero. E no máximo, sei lá, Restaurante. ver uma corrida de Fórmula 1 de madrugada, assim, sabe? É isso aí. E eu não tô dizendo que E o mesmo comigo, Isso, e né? eu não tô dizendo que esses são os gostos certos de ter. Claro que Mas, por não. exemplo, se você tem uma pessoa que já deu ali a pinta, que já foi num lugar, deixou de te responder por uma noite, teve um comportamento estranho, você começa a cultivar, não um ciúmes porque você tem aquilo, mas porque a pessoa não dá Te gera sinais. Ela desconfiança. não dá sinais de confiança. Então, isso é algo que tem que ser construído desde o início do relacionamento. Não é que você tem que dar reports infinitos pra pessoa e que você tem que ficar buscando essa validação de tipo assim, tá vendo, ó, que eu tô te dando confiança? Tá vendo, Uhum. ó, não é assim que funciona. A vida é um É equilíbrio. algo muito É natural que algo você vai natural. construindo. Exatamente. Se a Nina virar pra mim e falar assim, eu estou indo numa festa, vão 90 amigas solteiras. Lá vão ter 1 milhão de homens e todas elas vão ficar com alguém. Vai sobrar um homem. Qual o problema? Tipo, eu sei que nada vai acontecer baseado nos 5 anos que a gente tá junto e de todas as experiências e de todas as oportunidades que já teve e não, inúmeras vezes que já foi validada essa confiança em mim. Então, isso é algo importante. Eu acho que a confiança e os ciúmes, ele é muito construído pelo outro e não algo que nasce em você. Com E certeza. isso é fundamental pra qualquer tipo de relacionamento. E aí é um convite pra você olhar pro seu interior, né? Porque às vezes você tá com aquele ciúme intenso do seu parceiro, e aí é o que o Luca falou, você tem que olhar pra dentro. É algo que você tá na sua cabeça ou é algo que vem se provando concreto, que você realmente deve ter o ciúme? Ah, ele saiu, parou de me responder. Válido. É válido você ficar com ciúme, é válido você ter esse questionamento. Ah, ele tá saindo com os amigos, mas ele me manda foto o tempo inteiro, ele fica. Eu sei onde ele tá, eu sei que tá tudo bem. Talvez seja coisa da sua Um bom cabeça. exemplo é o clássico ciúmes que as mulheres têm normalmente do cara que vai jogar futebol com os amigos, né? É, Sim, sim. isso, o cara tá, vamos supor, ele tá jogando futebol, ele te falou que ele vai estar horário com os amigos, ele tá lá, se você for lá, você vai encontrar ele, eu vou contar aqui um spoiler, você vai ver coisas horríveis, você vai simplesmente chegar lá, vai ver ele tomando cerveja com os amigos dele, falando as maiores atrocidades de todos os Claro que tempos. isso também você não tá generalizando. É tudo uma Óbvio, questão de exatamente. caráter de pessoa pra Nós pessoa, né? estamos Porque falando, quem quer errar, erra de qualquer jeito. Mas exatamente, é o do ciúme, é o que a gente tem que olhar pra dentro e falar: essa pessoa me gera desconfiança com motivos ou é coisa que eu tô criando devido a um trauma passado, devido ao que eu vi uma experiência de uma amiga. E aí a gente tem que olhar pra dentro pra saber se realmente é válido aquele sentimento ou não. Porque é uma coisa que eu vejo. Algumas pessoas, né, alguns relacionamentos que eu já vi de perto, eles foram estragados por conta de ciúmes que não eram validados. Então, por exemplo, a pessoa fazia de tudo pelo relacionamento, fazia de tudo e era um ciúmes que vinha por conta de experiências ruins que a outra pessoa tinha. Então, um trauma passado estragou aquele relacionamento do presente, que não tinha nenhum motivo para desconfiança. Então, sim, também procurar terapia, hein, galera? Se você, assim, é o que eu sempre falo, ninguém precisa de terapia, mas todo mundo merece terapia, né? claro.
Não, eu vou reformular minha frase. Algumas pessoas precisam sim de terapia, no Sim. sentido de Mas é algo melhorar que a todo mundo cabeça, poderia fazer, sem mas todo dúvidas. mundo merece terapia para tratar diversos traumas, enfim. Sim, eu vou voltar no meu ponto da conversa. Você tá com ciúmes do seu parceiro. Ele tá tendo um comportamento que você não tá gostando, não tá te trazendo sentimentos positivos. Você não tem certeza se é da sua cabeça ou não, o que é normal, porque quando a gente tá dentro da situação é difícil a gente enxergar por completo. Normalmente a gente tem que se afastar um pouco pra enxergar o todo. Isso se chama conversar com os amigos, conversar com pessoas próximas, conversar com familiares. E sim, conversar com seu parceiro. Expor ali e falar assim, ó, estou me sentindo desta forma frente a este comportamento. O que você tem a dizer sobre isso? E é óbvio, depois de anos com a pessoa, baseado na resposta, você já vai ter a sua própria resposta. De Com se é algo da sua certeza. cabeça ou não. Porque não tem como alguém esconder algo 100% do tempo. A pessoa, ela entrega ali naquelas falas com a pessoa, naquele momento que você está conversando com ela e você acaba percebendo. Então, converse. Muitas vezes você vai simplesmente escutar um tipo, amor, vai comigo um dia. Vai lá ver como é que é, entendeu? É Vai ver verdade. como é que é, são só os meus amigos, vamos com a gente, entendeu? Tem algum momento que você não quer que eu vá, não tem problema, eu posso ficar com você. Esse é o tipo de resposta que você está esperando. De Sim. alguém que não tem o que esconder. É de novo no exemplo da Fórmula 1. É tipo, amorzinho, você vai. Que horas é a corrida? Amor, é 4 da manhã. Vou lá com meus amigos. Vamos comigo. Deus me livre! Tudo Eu bem? sempre falo, não tem nem o pé do perigo, amor. Pode ir, que assim, não é algo que eu quero. Eu super entendo o gosto dele. Super iria numa corrida, pessoalmente. É impossível ir, inclusive, É pessoal. É um difícil absurdo comprar em no São Brasil. Paulo, mas não é algo que eu quero me esforçar do tipo acordar 4 da manhã, acordar 3 da manhã, ir pra casa de alguém pra assistir esse esporte, que eu Você, não, não você sou super fã. quase falou pessoas dando volta em círculos. Não. E iríamos ter um fim do vídeo aqui, pessoal. Deixa eu reformular minha frase da terapia de novo, porque vai que alguém entendeu mal, gente. Eu sei. Vai que não quero ser cancelada, amor. Eu sei que tem pessoas que precisam de terapia. Não foi nesse sentido que eu quis dizer, tá? Quando eu fiz a terapia, foi uma das coisas que minha psicóloga falou. Não é que todo mundo precisa de terapia, mas todo mundo merece a terapia. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça, eu falo isso para as minhas amigas até hoje. Ai, tem uma questão, não é que você precisa de terapia, porque eu sei que tem muita gente que tem esse pensamento de, eu não preciso de terapia, eu não sou louca. E eu também tinha esse pensamento, tá? Eu tinha esse pensamento enrustido em mim em 2020 e só atrasou o meu desenvolvimento pessoal. Quando eu tive alta da terapia, minha terapeuta falou. Não é que todo mundo precisa de terapia, mas todo mundo merece a terapia. Então, eu quis dizer nesse sentido, tá? Pra ninguém me entender mal, pelo amor de Deus. É, nesse momento é importante sempre dizer algumas coisas, né? Porque podcast não tem corte. É, exatamente. Enfim, eu acho que a gente cobriu pontos legais Eu aqui, acho certo? Sobre também. Foi nosso relacionamento. primeiro episódio. Foi bem no tempinho que eu queria, ali no máximo 20 minutos, pra vocês conseguirem escutar tranquilos. E eu acho muito gostoso a gente passar os nossos pensamentos, porque a gente tem trocas muito legais dentro do nosso relacionamento que podem ajudar várias pessoas, né? Sim, com certeza. A gente construiu uma base que é fortalecida por vários dos tópicos que a gente comentou aqui, e a gente sente que isso ajuda a gente a ter um relacionamento super leve, Muito super leve. leve e que tem o seu tempo para cada uma das coisas, tem o seu tempo para cada uma das experiências que a gente quer passar na vida, e isso faz com que, claro, a gente tenha os nossos problemas, chega os momentos em que a gente atrita, a gente Normal, discute, igual a qualquer outra gente não pessoa. concorda em inúmeras coisas, mas como eu sempre digo, um casal tem que concordar nos macrotópicos. Nos microtópicos, ninguém concorda. Eu não concordo nem comigo mesmo, muitas vezes, nos microtópicos. Mas nos macrotópicos nós estamos alinhados, a gente tem a nossa confiança, tem nossa base, e é aquilo. A gente vai ajustando os pontos Com certeza. conforme vão aparecendo os problemas. E é assim que a gente vai crescer juntos até quando a gente tiver 90 aninhos, né? Só 90? 90, 100, Meu, 100, 120. 120. 120. Top, hein? É isso, gente. Muito obrigada por terem escutado. Esse foi o primeiro episódio de muitos, se Deus quiser. Se inscrevam no canal, deixem o like, que eu quero. Eu quero continuar, porque eu adorei fazer isso. Eu gostei também. Mete aí, amiga. Miga? Beijo, divas. Tchau, pessoal. Bye!